Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero nesta manhã lhe desejar um domingo de muita bênção, um domingo de Páscoa, que traz para nós um sentido muito grande da nossa fé, porque não existe cristianismo sem ressurreição. Então, desde já, eu quero desejar a todos um dia muito especial, repleto da presença de Deus, e que a ressurreição de Jesus Cristo simbolize, signifique e traga para nós o sentido máximo e pleno da nossa fé. Porque, como Paulo disse, porque ele venceu a morte e ressuscitou, então nós também temos essa esperança que um dia com ele estaremos também ressuscitados. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos com muita saudade de todos os irmãos e a maneira encontrada para que possamos continuar as nossas atividades, atividade de ensino, é através da internet, dessa maravilhosa ferramenta que nesses dias de reclusão social tem nos permitido continuar fazendo culto, adorando ao Senhor, e não será diferente nessa manhã. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento, enquanto nós oramos e falamos com Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, por esse dia que o Senhor nos fez e por essa grande oportunidade que o Senhor tem concedido a nós de levantarmos essa manhã e podermos estar aqui pronto para poder te adorar, te servir e te cultuar, Senhor. Deus, usa teu servo, Senhor amado presbítero Tiago, que vai pregar a tua palavra, que vai nos ensinar a tua palavra, Senhor. E para nós, Pai amado, a temática deste domingo, Senhor, ela se traduz, Senhor amado, na expressão máxima da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor amado, por aquela tumba estar vazia. Obrigado, Senhor, por aquela placa que está dizendo até os dias de hoje: Jesus Cristo não está aqui porque ele ressuscitou. Senhor amado, muito obrigado. Nós te louvamos por tudo e te pedimos uma manhã muito abençoada, de muito aprendizado, Senhor, de muito ensino no nome de Jesus. Que esta manhã, não só na classe única, mas também na classe dos jovens, dos novos convertidos, Senhor amado, das crianças, possamos estar aprendendo, Senhor amado, de uma maneira muito grandiosa a tua palavra. Senhor, fica conosco. Abençoa os adolescentes da tua casa e todos os departamentos, Senhor, porque nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Presbítero Tiago, com a oportunidade de ministrar a aula nesse domingo para cada um de nós, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? É uma manhã, mais uma vez, de satisfação. Uma manhã onde nós nos reunimos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Que possamos aproveitar com todo o nosso empenho essa oportunidade que nos concede o Senhor de estudar a sua palavra, porque os dias têm sido maus e não podemos, de maneira alguma, desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós para ouvirmos a sua palavra, para edificarmos a nossa fé pela sua palavra. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, desejar a você, meu irmão, minha irmã, um feliz dia de Páscoa, uma feliz Páscoa para você, para toda a sua família, dizer que estamos com saudades, eu e a minha família, e sentimos, de verdade, nós sentimos, porque gostaríamos hoje de estar nesse domingo ao lado dos irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor, celebrando ao Senhor, porque o nosso Deus, ele vive, nosso Deus reina,
e Ele está no controle de todas as coisas. Mas não foi possível, mas temos recebido a oportunidade, através desse canal, de estarmos, vamos dizer assim, juntos e cultuarmos a Deus através do ensino, através do louvor, da adoração, através da comunhão que nos une como o corpo de Cristo. Então, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Estaremos lendo dos versículos de número 1 ao versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 20, estaremos lendo do versículo 1 ao verso de número 18. Acompanhe a leitura aí na sua casa. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Acabamos de ler aqui um texto da palavra do Senhor, maravilhoso, que vem relatando aqui a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira tentativa, meus irmãos, de se negar a ressurreição de Cristo foi feita pelos próprios sacerdotes judeus.
justamente aqueles que deveriam se arrepender de seus erros tentam, diante das evidências e dos fatos, ocultar a verdade mediante o suborno. Entretanto, eles ainda nada podiam fazer de eficaz contra a realidade do Cristo ressurreto. Quero dizer para os irmãos que nessa manhã, nessa lição que nós estaremos ministrando, nós não nos ocuparemos com as tentativas que os incrédulos têm em negar o fato da ressurreição, e nem apresentaremos argumentos arqueológicos. Para nós, irmãos, basta o que a Bíblia nos diz. Todavia, apresentaremos alguns elementos bíblicos que manifestam com clareza a realidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a ressurreição, ela é uma realidade para nós cristãos. Caso contrário, se nós não crêssemos na ressurreição, em vão seria a nossa fé. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Vã no sentido de não tem nenhum valor. Se nós não crêssemos que Jesus ressuscitou dos mortos, o cristianismo, irmãos, seria como qualquer outra religião. Não haveria nada de diferente entre nós, servos de Deus, que cremos em Cristo, para as outras religiões. O que nos diferencia é exatamente a nossa fé que temos que Deus, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos. Aí está toda a diferença. As outras religiões, elas têm as suas filosofias muito bonitas, muito bem enfeitadas, muito bem escritas, mas todos os seus autores estão mortos. Todos os seus autores estão mortos. Nós, pelo contrário, temos a palavra de Deus e o autor de toda a vida está vivo. E ele reina e está no nosso meio. Isso é uma garantia, é algo que traz para a minha vida e para a sua vida também. Recebe aí da parte do Senhor essa segurança, esse apoio, porque Cristo vive, Cristo ressuscitou, e em breve vai vir buscar a sua igreja. Aí está a diferença do cristianismo para todas as demais religiões. Mas, como eu falei aqui, existem algumas evidências que trazem para nós bênçãos que eu e você precisamos tomarmos posse dessas bênçãos. E são essas evidências que eu gostaria aqui, nesta manhã, de compartilhar com vocês. As evidências da ressurreição.
O texto que nós acabamos de ler, João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 18, vem narrando através do testemunho de João, apóstolo do Senhor, algumas dessas evidências. A ressurreição é um fato que aconteceu na história, foi testemunhada pelos seus apóstolos, registrado nas páginas sagradas, que é a Bíblia, para dar apoio, para sustentar a nossa fé. A Bíblia vai também narrar, além dessas evidências que estão escritas nos evangelhos, outras testemunhas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai ver que ele vai dizer que no espaço de 40 dias, Cristo se apresentou para mais de 500 testemunhas. Ou seja, mais de 500 pessoas haviam visto o Cristo ressurreto. Mais de 500 pessoas. A Bíblia vai também narrar nos 4 evangelhos, em óticas, em visões diferentes, semelhantes em alguns pontos, também a ressurreição do Senhor. Mas me chamou a atenção essa narrativa de João, e é em cima dessa narrativa, do testemunho de João, do apóstolo João, que eu gostaria de compartilhar com vocês 3 evidências. Certamente existem outras, mas eu gostaria de compartilhar com vocês apenas 3 evidências da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira evidência, a pedra da entrada do sepulcro, ela foi removida. A Bíblia vai dizer, no capítulo 20 de João, que no primeiro dia da semana, logo amanhecendo, Maria Madalena, nos outros evangelhos também, vai dizer que outras mulheres estavam acompanhando ela, mas João destaca somente Maria Madalena, foi até o sepulcro, levando especiarias para ungir o corpo do Senhor. Lembrando que, no momento do sepultamento, quando Cristo já havia completado o seu sacrifício na cruz, José de Arimateia e também Nicodemos, que eram discípulos de Jesus, mas que serviam a Cristo de uma maneira escondida, podemos dizer assim, pediram o corpo do Senhor, uma maneira de honrar o seu mestre. E diz a Bíblia que José de Arimateia, ele pegou aloés e mirra para ungir, embalsamar o corpo do Senhor e o envolveu em lençóis de linho e separou um sepulcro que ainda não havia sido utilizado, um sepulcro esculpido na pedra, e colocou o corpo do Senhor ali. Os discípulos que estavam acompanhando o sepultamento sabiam onde o corpo havia sido colocado.
E Maria Madalena, assim como outras mulheres, era uma dessas. E ela resolveu, numa manhã de domingo, amanhecendo, ir até o local onde o seu mestre estava sepultado. Chegando ali, diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 1, que Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra removida. Essa é a primeira evidência da ressurreição de nosso Senhor. A pedra removida. É altamente, irmãos, apropriado que João comece o seu relato com a experiência de Maria Madalena. Muito lhe havia sido perdoado. E o seu amor pelo Senhor era tão grande quanto esta história demonstra. O que Maria viu foi de tremenda importância. A primeira evidência visual da ressurreição. A pedra havia sido removida. Mais uma vez, nós podemos ver Deus provando para nós que nada vai impedir dele vir ao nosso encontro. Olha só, que maravilhoso. A primeira evidência da ressurreição é essa pedra removida. Quero lembrar os irmãos que a pedra, na verdade, nada impediria o nosso Senhor de vir ao encontro dos seus discípulos. Isso não tem a ver com o Senhor, de ser um impedimento para o Senhor vir. Isso tem a ver conosco. Mais uma vez, o Senhor, através desse acontecimento, ele prova o seu amor, a sua graça em direção às nossas vidas. Porque o corpo que o Senhor havia naquele momento, matéria alguma impediria dele vir até nós, vir para o lado de fora do sepulcro. Haja vista, irmãos, lá no capítulo 20, versículo 19, os discípulos estavam dentro de uma casa, trancados, temerosos pelas ameaças dos judeus, e diz a palavra do Senhor que o Senhor transpassou aquelas paredes, se colocando no meio dos discípulos e dizendo para eles: paz seja convosco. Então, a matéria não impediria Jesus de vir até os seus discípulos. A rocha que estava colocada sobre o sepulcro não impediria, não seria impedimento. Mas só que esta evidência, a primeira evidência visual, atestando a ressurreição de nosso Senhor, ela vem para nos mostrar algo maravilhoso, que é que o nosso Senhor, ele sempre vai vir ao nosso encontro, independente dos obstáculos que possa haver no caminho. Deus, ele sempre virá ao nosso socorro, sempre virá para nos ajudar. A sunamita, expressando o seu amor pelo seu amado, lá no livro de Cantares, no capítulo, aleluia, vamos ver aqui, no capítulo de número, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
No capítulo 2, no verso número 8, verso número 8, diz: escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O que isso significa, meu irmão? Que não vai haver impedimento do Senhor de vir ao nosso encontro. Não haverá barreiras que possam impedir o Senhor de vir nos socorrer. Aquela pedra, dizem alguns comentaristas, que ela pesava mais de 2 toneladas. Mas houve uma ordem no céu, que viesse um anjo. E quando esse anjo ele veio, houve um tremor em toda a terra. E aquela pedra, daquele sepulcro, ela foi removida, para que Cristo viesse ao meu encontro e ao seu encontro. Para que Cristo se apresentasse aos seus discípulos, que naquele momento estavam entristecidos, cabisbaixos, temerosos pelas ameaças que eles estavam sofrendo e pelo martírio que ele viu que o seu mestre havia passado. Então, a primeira evidência, ela vem provar isso para nós, que não há barreiras, que não há impedimentos do nosso Senhor vir ao nosso encontro. Aleluia! Glória a Deus! A pedra, ela foi removida. A segunda evidência, irmãos, está em João capítulo 20, no verso de número 5 ao verso de número 6, que vai dizer assim: ele se curvou e olhou para dentro, viu os lençóis de linho que estavam ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu os lençóis de linho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os lençóis, irmãos, no chão, derrubam a conclusão precipitada que Maria Madalena chegou. Ela disse a João e a Pedro, depois que ela havia visto a pedra removida do sepulcro: o corpo foi levado. Foi a conclusão que ela havia chegado. Mas observe bem, caso alguém tivesse levado o corpo do Senhor, certamente não teriam deixado para trás os lençóis. Os lençóis são a segunda evidência narrada no Evangelho de João da ressurreição de Jesus. A segunda evidência, irmãos, ela é mais uma prova que o corpo físico de Jesus havia se tornado um corpo ressuscitado, porque o corpo morto, ele já não se encontrava ali dentro do sepulcro, mas envolto pelos lençóis. O sepulcro estava vazio e os lençóis que o envolviam estavam ali jogados ao chão. Os lençóis, irmãos, que ficaram ali dentro, eles trazem para nós um ensinamento que foi aplicado para os discípulos naquele momento e é aplicado também para as nossas vidas, para nós, servos do Senhor, nos dias de hoje. O primeiro ensinamento que eu vejo para as nossas vidas é que os discípulos, naquele momento ali,
eles estavam procurando no lugar errado. Lucas, capítulo 24, verso de número 27, vai dizer que Jesus, ensinando aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, ele dizia para eles que vós não examinais a Escritura, o que Moisés, o que os profetas falaram ao meu respeito, que era necessário que eu morresse e que ao terceiro dia ressuscitasse. Eles estavam observando somente o sepulcro vazio, os lençóis jogados ao chão. Isso traz para nós também um ensinamento muito interessante. Por quê? Quantas pessoas estão procurando Cristo nos lugares errados? Quantas pessoas estão achando que estão em busca do Senhor, mas estão procurando em lugares errados? Os olhos dos discípulos, naquele momento ali, só estavam observando o que estava diante dos seus olhos. O lugar onde foi sepultado Jesus Cristo. Os lençóis que foram envoltos o corpo do nosso Senhor. Quando nós olhamos para o lugar errado, irmãos, ficamos desorientados. Maria, naquele momento ali, ela deu uma notícia que veio trazer desespero para Pedro e João, que saíram correndo até o sepulcro, pensando que o corpo havia sido roubado. Como que o corpo teria sido roubado se não levaram também os lençóis juntos? Quem fosse, se alguém tivesse a intenção de roubar o corpo, não teria preocupação de desatar os lençóis que estavam envolvendo ali o corpo. Levava junto. E a Bíblia vai dizer também que aquele local ali estava muito bem guardado, porque era preocupação das autoridades religiosas naquela época guardarem o corpo para que algo semelhante não acontecesse, porque eles não criam na ressurreição. Então, eles achavam sim que seria uma possibilidade de alguém roubar o corpo. Por isso colocaram ali guardas à porta do sepulcro. Mas foi essa a conclusão que Maria chegou. E João e Pedro correram até o sepulcro pensando que de fato haviam levado o corpo. Mas chegando ali, eles viram os lençóis no chão. E os lençóis ali, como tudo quanto está escrito na Bíblia Sagrada, tem um significado, irmãos. Nada do que está nas páginas das Sagradas Escrituras é por acaso. Tudo tem uma aplicação para as nossas vidas. E o que Deus ministrou ao meu coração, e eu gostaria de passar aqui para você, é que aqueles lençóis, irmãos, que ficaram ali jogados dentro do sepulcro, apontam para as nossas vidas de que dessa vida aqui presente nós não levaremos nada. Dessa vida aqui, irmãos, dos bens, das conquistas materiais que nós temos hoje, nada será levado.
nada será levado. Não levaremos nada desta vida para a eternidade que nos aguarda. Os lençóis que estavam no chão naquele momento apontam para as novas vestes que os fiéis, ou seja, eu e você, receberemos quando ressuscitarmos e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Apocalipse, capítulo 3, verso 5, vai dizer que o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes o confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Aqueles lençóis, irmãos, apontam exatamente para isso. Nós ficamos muitas das vezes preocupados com a nossa vida cheia de preocupação, vivendo sob um estresse tremendo sobre aquilo que podemos alcançar nesta vida. O que eu e você precisamos entender com os lençóis jogados no chão, dentro daquele sepulcro, é que eu e você não buscamos algo que da parte de Deus para esta vida, mas buscamos algo que é maior do que tudo isso aqui que pode se encontrar nessa vida. Nós buscamos a eternidade, em passarmos a nossa eternidade ao lado do nosso Senhor. Nós aguardamos o recebimento de novas vestes. Paulo, ele vem nos dizendo que se nós aguardamos a Cristo somente para esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Sabe por que eu e você, irmãos, perseveramos em meio às lutas que acontecem sobre as nossas vidas, enquanto trabalhamos para o Senhor? É porque os nossos olhos não estão fitados, não estão fixados nesse tempo presente. Os nossos olhos estão enxergando algo maior, os nossos olhos estão olhando para a eternidade que nos aguarda. O sangue dos mártires do Novo Testamento, da igreja primitiva, ele foi derramado nas arenas quando aqueles homens eram decepados pela espada, trucidados pelos leões. Os missionários de hoje, que pregam a palavra de Deus destemidamente, eles não veem algo material para essa vida. A sua recompensa não está no tempo presente. A sua recompensa está com o Senhor que nos aguarda, o Senhor que virá buscar a sua igreja. É essa expectativa que eu e você precisamos ter. Senão, o nosso combustível ele vai acabar. Mas se o nosso combustível for a expectativa de passarmos a eternidade com o Senhor, a expectativa de recebermos as vestes brancas que será dada a todo aquele que vencer, nada vai nos parar, nada vai nos desanimar, mas nós seguiremos triunfantes, confiantes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois essa segunda evidência, ela vem trazendo esse ensinamento para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos à nossa terceira evidência. Glória ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa, irmãos? Oh, glória a Deus! A segurança que nós temos no nosso Senhor ressurreto é que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor da vida, que Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à terceira evidência. Ela está em João capítulo 20, verso de número 7. Aleluia! Graças a Deus! Para entendermos a terceira evidência da ressurreição do Senhor, precisamos recorrer aos costumes da época. Os amos e os servos sabiam da importância de uma refeição e de como a mesa precisava estar perfeitamente arrumada, sempre de acordo com a preferência do senhor da casa. Por isso, o zelo que o servo da casa tinha em arrumar a mesa era algo muito bonito. Após a refeição, caso o senhor da casa jogasse o lenço amassado sobre a mesa, indicava que ele havia terminado a refeição. E daí o servo tinha permissão de retirar a mesa e arrumar as coisas no devido lugar. Mas caso o senhor da casa dobrasse o lenço, indicaria que ele não terminou a refeição. O versículo 7, irmãos, vai falar a respeito do detalhe. Além da pedra removida e dos lençóis que estavam no chão do sepulcro, nós encontraremos também nesse versículo o seguinte, vamos ler. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado dos lençóis de linho. Para entendermos esse significado, irmãos, precisamos recorrer às tradições judaicas, que é essa que eu acabei de ler, que havia esse costume na época. Quando havia um banquete preparado, os servos arrumavam a mesa, colocavam a mesa numa disposição que agradava ao seu senhor, e eles ficavam em pé, observando o seu senhor, o seu amo, fazer aquela refeição. Se quando o senhor da casa, o amo, terminasse de fazer a refeição, ele pegasse o seu lenço, o lenço, ele servia para limpar as mãos, a boca do senhor, após a refeição. Se ele pegasse esse lenço e ele jogasse amassado esse lenço, ele estava dizendo que, para o servo que estava observando, que ele havia terminado a refeição. Mas, se
o amo, o Senhor, pegasse o lenço e dobrasse e o colocasse sobre a mesa, indicava ao servo que ele não havia terminado a sua refeição. Quando Pedro e João, eles vão até o sepulcro, diz a Bíblia que João ele é o primeiro a chegar. Ele ganha numa corrida e ele ganha na corrida, irmãos, eu quero entender assim, não é porque ele tinha mais vontade de ver o seu Senhor, de comprovar o que havia acontecido. Não, é porque João era mais novo do que Pedro. A condição física de João era uma condição física melhor do que a de Pedro. Mas diz a Bíblia que quando chegou ali ao local, João, ele espiou e ele viu os lençóis jogados. Pedro, chegando depois, ele não faz como João. João, ele não entra. Ele só espia. Talvez a emoção fosse muito grande. Mas Pedro, por conta da sua natureza, por conta dos seus impulsos, ele já chega no sepulcro já entrando. Ele observa os lençóis ali jogados, mas também observa o lenço dobrado. João também, em seguida, ele não havia entrado, mas resolve entrar. E ele também observa esse lenço dobrado. Pedro, certamente, ele lembrou de uma tarefa que antes o Senhor havia lhe dado. Então, Pedro, ele estava familiarizado com aquela tradição. Então, quando Pedro e João observam o lenço dobrado, a primeira coisa que vem à mente deles é o seguinte: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O lenço dobrado, ele indica que o que o Senhor havia começado não havia terminado. Ele não terminou. Mas que ele iria voltar. Essa é a garantia que eu e você temos para as nossas vidas. Olha só que lindo, irmãos. Olha só que maravilhoso. Que gesto. Olha o cuidado que o Senhor teve em dobrar aquele lenço, indicando que eu vou voltar. Eu vou voltar. Essa é a esperança da igreja. Como diz o hino da harpa de número 300, nossa esperança é a sua vinda. Rei dos reis, vem nos buscar. Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja não está nas promessas dos homens. Porque a promessa dos homens, elas caem por terra. Mas as promessas de Deus, não. E é promessa do Senhor que Ele voltará para buscar a sua igreja. Isso foi proclamado pelos anjos. Isso foi proclamado pelos apóstolos. Essa era a mensagem apostólica que impulsionava a igreja primitiva. Essa é a mensagem
que a igreja de hoje também continua a pregar e que não deve abrir mão, que Jesus morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que vai vir buscar a sua igreja. E quem é essa igreja? É uma igreja que está apercebida dos sinais, é uma igreja que está vigiando, é uma igreja que tem azeite de reserva, é uma igreja cheia do seu Espírito. Essa é a igreja que está aguardando a volta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso do 9 ao 11. E tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com seus olhos fixos nos céus, e quanto ele subia, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu quero te convidar também a você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 ao 18, que vai dizer assim também: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E sabe o que ele nos manda dizer uns aos outros? Consolai-vos com essas palavras. O nosso consolo maior, irmãos, está em sabermos, está em crermos que o nosso Senhor, ele voltará, e toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. A dor e o sofrimento que eu e você passamos aqui, perseverando no caminho do Senhor, perseverando em estarmos com as nossas vestes limpas, preparados, tudo isso vai fazer sentido quando nos encontrarmos com Ele nos ares, quando nos encontrarmos com o Senhor. Por isso, meu irmão, fica firme, creia que o Senhor está te chamando, te capacitando a seguir adiante. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Depois desse momento em que Pedro, João, eles visualizam essas evidências da ressurreição de nosso Senhor, a pedra removida, os lençóis ao chão e o lenço dobrado, lá no verso de número 8 de João, capítulo 20, vai dizer o seguinte: depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Valeu, graças a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? João viu e creu. No original, esse verbo, ele não vai se remeter a um processo para se chegar a uma conclusão. Não. Esse verbo,
vai indicar uma decisão tomada. Estou querendo dizer com isso que depois de João e Pedro presenciarem a pedra removida, os lençóis ao chão e o lenço dobrado, ele decidiu crer. Ele decidiu crer. Ele tomou uma decisão de crer que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Ele não precisava de mais nenhuma prova. Ele creu no seu coração que aquele que estivera morto está vivo. Havia ressuscitado. E eu quero perguntar a você também aí, meu irmão e minha irmã, como está a sua fé? No que você crê? Você crê de fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você faz bem. Porque senão, de nada disso faria sentido. Não faria sentido eu estar pregando, ensinando para você algo aqui da parte do Senhor. Não faria sentido as nossas idas ao templo, ao local onde nos reunimos para estar em comunhão, em louvar a Deus. Nada disso faria sentido. Mas, se a minha fé que eu tenho no Senhor é uma fé saudável, eu creio, eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu preciso eu já tenho, a palavra, o testemunho dos irmãos. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida e crer. A fé, irmãos, é algo essencial que eu e você precisamos ter na nossa caminhada. A Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam, que buscam a Deus, creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, irmãos, é impossível agradarmos a Deus. O justo, ele viverá da fé. Naquele momento ali, João creu que o Senhor já não estava dentre os mortos, mas que o Senhor da vida havia ressuscitado. Ali naquele sepulcro nasceu a igreja. A igreja nasceu naquele momento ali, porque naquele momento a nossa fé faz todo o sentido. Nós não cremos num Deus que está morto, mas nós cremos num Deus vivo, num Deus que está no controle de todas as coisas, no Deus que venceu a morte, irmãos. É nesse Deus que nós cremos. Ele venceu a morte. Por isso eu e você não precisamos temer a morte, porque a nossa vida, ela está escondida nas mãos do Senhor. A nossa vida verdadeira, não a passageira, porque nesse mundo nós somos peregrinos, mas a nossa vida verdadeira, ela está com o Senhor da vida, com o Senhor que venceu a morte, com o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo. O Senhor que vai vir buscar a sua igreja.
Aleluia! Glória a Deus! Vamos concluir aqui. A ressurreição de Cristo sempre será para a igreja militante. Igreja militante somos nós, irmãos. A igreja militante somos nós. O maior de todos os combustíveis, pois sem ela a nossa fé seria vã. Mas por ela temos a certeza que a morte não será o nosso último endereço. Por ela temos a garantia que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Sem a ressurreição, o cristianismo, irmãos, seria como qualquer outra religião. Mas o sepulcro está vazio. Cristo vive e em breve ele virá buscar a sua igreja. Descanse nessa palavra. Descanse nessa certeza de que o nosso Senhor vive. Por isso, nos seus momentos de luta, nos seus momentos de inquietação, que eu sei que tem muita gente que estão passando por isso. Eu mesmo, irmãos, estou passando pela mesma situação que você está passando. Aqui no meu lar. Nós achávamos que nós tínhamos tudo no controle. Confesso para vocês que eu havia planejado muitas coisas para esse dia, antes mesmo dele chegar. Mas a conclusão que eu tenho chegado é que a única certeza, a única segurança que nós temos nessa vida, nós que somos servos de Deus, é que o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor vai vir buscar um povo separado, um povo perseverante. Então, eu e você precisamos descansar nessa certeza. Perseverança, irmãos, significa continuar mesmo sem ter vontade. Perseverança não tem a ver com sentimento. Porque se tivesse a ver com sentimento, vou dizer por mim, eu já havia desistido. Porque bate um desespero, sim. Bate, sim, uma angústia no coração. Quantos chefes de família, alguns que já perderam o emprego, outros que estão na expectativa de permanecer ou não, devido a uma decisão do seu empregador. Quantas pessoas estão acometidas de enfermidade? Quantas pessoas estão acometidas também pela falta de esperança dentro de si? Pensando que essa reclusão social que nós estamos vivendo, o término dela vai ser a resposta que ela tanto anseia. Se chegar ao término, amém. E eu creio que tem data para chegar. Mas eu e você não precisamos estar presos somente aos acontecimentos desse tempo presente. A nossa maior esperança é a volta do Senhor. A nossa maior esperança é a vinda do nosso Senhor. A nossa vida, ela não se resume somente a isso. Não. Tudo isso vai passar. E passa rápido, você sabe disso. Então, se agarre com o Senhor.
Você que está me ouvindo e que entrou nessa live, que ainda não é servo de Deus, que não tomou uma decisão de crer, porque a Bíblia, em Romanos capítulo 10, verso 9, vai dizer que com a boca, se com a boca nós confessarmos e com o nosso coração crermos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, seremos salvos. Então, você que ainda não tem a Jesus, que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão aí e dissesse: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te convido a você a fazer a repetir essas palavras, a você receber a Jesus aí no seu coração, para que você faça parte também desse povo que o Senhor vai vir buscar. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que essa Páscoa que você está passando aí de uma maneira diferente, sem precedentes, mas que venha ser uma Páscoa feliz, que venha ser uma manhã de celebração, pois é isso que significa celebrarmos o Senhor ressurreto. Que você venha celebrar aí com a sua família a Jesus. Independente do que você tem à mesa hoje para comer, mas que você venha receber a alegria do Senhor, que você venha celebrar o Senhor, porque você está vivo e você pode agradecer a Deus pelo que você tem. Aprenda a ser grato a Deus pelo que você tem. Páscoa significa isso também. Celebrarmos a vida e aprendermos a sermos gratos a Deus pelo que nós temos, não pelo que ainda podemos vir a ter. Então, esse é o desejo do meu coração. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Eu quero passar nesse momento a palavra para o nosso pastor Ricardo, que estará fazendo as considerações finais e estará orando a Deus juntamente com todos nós. Deus abençoe, pastor Ricardo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Aula maravilhosa essa, presbítero Tiago. Que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Nós entendemos e aprendemos um pouco mais acerca da Páscoa, a Páscoa cristã, que ela é completamente diferente da Páscoa judaica, né? A Páscoa judaica, que também tem por nome Pessa, ou passagem, e ela vai lembrar a saída dos hebreus da terra do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho, com aquele grande feito por Deus através da vida do profeta Moisés. Já a Páscoa cristã, ela tem um outro significado, e como muito bem ensinado, ela vai indicar a ressurreição de Jesus Cristo. Então, para nós, isso é um motivo de grande alegria e uma manhã de muito aprendizado, de muita reflexão ao lado da nossa família, ao lado daqueles que amamos, porque, de fato, eu estava há pouco conversando com a irmã Daniele, lembrando que hoje, sendo o dia de Páscoa, um domingo de Páscoa, mas seria também um dia muito especial, porque seria a reunião dos irmãos através da Santa Ceia, por ser o segundo domingo.
do mês de abril. Então estaremos reunidos na igreja e nesse momento estaremos ali encerrando quase que a escola dominical e nos reunindo para um grande evento que é a Santa Ceia. Essa Santa Ceia que não vai acontecer fisicamente no templo na parte da manhã, mas vai acontecer às 18 horas quando estivermos na igreja. Nós convidamos você a participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Lembrar os irmãos que ainda não pegaram, ali na rua Ribeiroles, número 322, na casa da nossa irmã Ivonildes, da nossa irmã Gera, que tão gentilmente cedeu a casa delas para poder servir com um posto avançado de distribuição dos elementos da Santa Ceia. Você que ainda não buscou, vai lá, busque os seus elementos. Pastor, eu moro longe, tenho condições de vir aqui, está difícil eu poder ir na rua Ribeiroles. Não tem problema, né? Você vai pegar um pão na sua casa, um suco de uva, e nós vamos estar consagrando os elementos em nome de Jesus, e nós vamos estar participando da Santa Ceia em nome de Jesus. Para que não venha trazer custo adicional para nenhum dos irmãos, a igreja proporcionou já os elementos estão ali prontos, o suco de uva e um pão asmo, que é um pão sem fermento, eles já estão prontos ali para ser distribuído para os irmãos que fazem parte da nossa igreja, para participarmos juntamente desse momento maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor, que gera, dentre outras coisas, a comunhão. Esta Santa Ceia que foi celebrada num dia de Páscoa, quando Jesus reuniu os discípulos para poder comê-la, e quando estavam sentados, o Senhor surpreendeu os seus discípulos com a celebração da Santa Ceia do Senhor. E ele vai apontar para um novo mandamento, para um novo tempo. Ele vai apontar para a sua própria vida. O cordeiro da Páscoa que estava ali sobre a mesa era apenas um tipo com um tempo determinado para a sua aplicabilidade. E o tempo para a sua aplicabilidade tinha chegado ao fim, porque o verdadeiro cordeiro pascual que tira o pecado do mundo estava ali na mesa sentado com eles, dizendo que em poucos momentos ele estaria sendo preso e morto no lugar de toda a humanidade, uma morte substitutiva. Então, Jesus ele veio com essa missão de ser o Cordeiro de Deus. Ele morreu no nosso lugar. A diferença deste Cordeiro, do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, para todos os cordeiros que morreram e estava ali tendo um papel de uma simbologia apontando para o Cristo, é que estes cordeiros nunca ressuscitaram. E o nosso Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, por isso, nós glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor. Então, nós queremos, com muita alegria nesta manhã, desejar para você, para a sua família, uma feliz Páscoa. Que esta Páscoa, mais uma vez, reiterando, ela traga muita reflexão, principalmente nesses dias de hoje, nesses dias de isolamento, de quarentena, que tem, de fato, feito com que a gente venha rever os nossos conceitos, rever a nossa vida, rever questões mínimas que, em outrora, era certamente desprezada e até mesmo não enxergada com tanto cuidado, mas que nesses dias agora possamos observar e valorizar o todo. Questões como ir à igreja, que era tão automático, as portas estavam sempre abertas, e hoje o templo físico está com as portas fechadas. Então, questões como essa, de fato, fizeram com que nossa rotina fosse completada. E a gente vai perceber que aquilo que antigamente era muito mecânico, hoje, de fato, é algo que é muito importante. Então, tudo isso vai servir para que a gente possa refletir e que a gente possa analisar como um todo. E eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, né, que em breve nós estaremos juntos novamente, na terra ou no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer esta manhã por todos os envolvidos para que essa escola bíblica dominical pudesse acontecer da melhor maneira possível. Quero agradecer ao Mateus mais uma vez, quero agradecer à sua família, quero agradecer ao presbítero Tiago, quero agradecer às outras classes que estão funcionando nesse momento, a classe dos jovens, na pessoa dos 3 professores, da nossa irmã Aline, nossa irmã Daniele e nosso irmão Denilson, também na classe dos jovens, na pessoa dos professores, né, dos líderes do departamento, irmão Rodrigo, irmã Ana Luísa e também do irmão Renan, e todos os demais irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrar os irmãos que 4 horas da tarde vai ter ali o vídeo também para as crianças, que vai estar sendo postado na página da nossa igreja, ou seja, nossas crianças também estarão sendo ministradas.
os nossos adolescentes estão sendo ministrados. Então, toda a igreja está sendo ministrada em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Conto com a sua participação hoje, 18 horas, aqui na página da nossa igreja. Você vai entrar lá na página e você vai estar ali cultuando a Deus juntamente conosco e participando da Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma manhã abençoada. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Feche teus olhos enquanto nós vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui, ouvirmos a tua voz e aprendermos de um assunto tão importante para nós, que é a ressurreição. Senhor, muito obrigado. Senhor amado, faça com que neste dia, nesta Páscoa, possamos refletir em diversas coisas, Senhor, em diversas questões, que possamos ponderar acerca, Deus, da importância e valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado e entregue em nossas mãos. Muito obrigado, Pai. Dê-nos uma tarde de paz, uma tarde de... Senhor amado, que daqui a pouco, Senhor, nas nossas mesas possa ter o alimento, Senhor amado. E este alimento, Senhor amado, será suficiente e necessário para darmos graças a Ti, ao lado da nossa família, por podermos nos alimentar. Abençoa e provê, Senhor amado, a condição para que todos os Teus filhos e filhas possam sentar na mesa e te agradecer, Senhor amado, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por tudo e nós te agradecemos, te pedindo, Senhor amado, um dia de muita bênção e de muita paz, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, feliz Páscoa e que o Senhor te abençoe. Até logo mais à noite, às 18 horas, em nome de Jesus.